advogado, eu estava na equipe de defesa, eu assisti esse júri pela defesa. Eu lamento, porque eu tenho convicção que não foi ele É mesmo. mesmo. Ele estava em outro lugar, é uma coisa Você sabe bem que básica. eu também acho que esse Gil Rugai, eu sempre fiquei com essa noia também, é um caso que ficou meio estranho, não há, né? É estranho porque eu comecei a ler o processo, eu falava assim, porque a história é engraçada. Meu filho é advogado criminalista, Marcelo Feller. Uhum. E aí o Marcelo, um dia chegou em casa com cara de gato que comeu biscoito. Ah, mãe, sempre te perguntei isso. Você trabalharia num caso pela defesa? Porque eu ajudava muito a polícia, o Ministério Público. Você precisa de convicção? O cara tem que ser inocente? É uma pergunta, né? Não sei. Difícil de responder, né? Difícil de responder. Eu falei, olha, eu acho que no mínimo eu precisaria ter uma dúvida razoável do que nós estamos falando com essa cara que você está me olhando, né? Não, mas eu fui, eu e o Thiago, o Thiago Gomes Anastácio, que é colega dele, a gente foi nomeado para defender o Gil Rugai. E eu na hora falei, vocês estão de brincadeira, cara, que furada, o cara é culpado. Tá mais do que provado. Já falou isso de cara, já falei, né? Então, a gente não sabe se ele é culpado, não é culpado, ele nega, e a gente queria que você lesse o processo, porque eu leio diferente o processo do que os advogados leem, por isso que eles queriam que eu lesse. Eu leio que nem livro. Tá? Como se fosse uma história. Como se fosse uma história. Tá. Que é diferente de como eles leem, peças jurídicas e tal. Eu pulo páginas, né? Não é isso. Eu leio, mas eu vou construindo... O quebra-cabeça. Isso. Você faz já coisa lúdica, vamos dizer assim. Uma novelinha. Vou pondo as peças onde cabe, onde está fácil linha do tempo. É uma outra estrutura de leitura. E daí eu fui ler. E eu só me convenci 13 dias depois. Eles me ligavam todo dia. E aí, tem uma dúvida razoável? Então, mais ou menos, tá, né? Tô indo, tô lendo e tal. Eram 40 volumes. Eu fiquei com ferida aqui no cotovelo de apoiar, de escrever. E o que me incomodou, de cara... Isso que eu ia perguntar, o que te convenceu? Que qual é a hora do crime? Não tinha. Gente, mas não tem hora do crime. Porque senão não tem álibi. Se você não tem hora, não tem álibi, né? Claro. A hora do crime era uma faixa de horário. Entre 8 e 22, sei lá. Eu assim, mas não era porque assim, não é difícil. É um dia inteiro. Pelo sangue, né? Eles conseguem ver pelo sangue da vítima. Mas não precisava. Eu vou te explicar. A hora do crime, vou contar um spoiler do livro. A hora do crime lá, naquele caso, é o seguinte. Então, eu tô lendo o BO lá, as testemunhas. Aí diz assim, daí os vizinhos ouviram, a vizinha tá lá depondo que ela ouviu um tiro. Achou que era tiro, estampido. Aí ela pegou e falou, será que é tiro? Ligou pro guarita, pro guardinha lá da rua. Guardinha. Fogos, tiro. O que é isso? Porque é perto do Pacaembu, era domingo. Tá, perto do estádio. Aí ele falou, dona fulana, acho que é bombinha. Tá bom. Passa X, que a gente não sabe quanto, de novo, e vários vizinhos ligam. Vários falam, liguei pro guarita. Passa X minutos... que não diz quanto, novamente ouviram. E novamente ligaram para o cara da guarita. E mandaram ele ver. Qual é a hora do crime? É a hora que está na conta telefônica dele. Lógico. Você achou difícil? Perfeito. Não. Precisa ser um gênio? Não. Então, por que não tinha? A hora que teve a ligação foi a hora do barulho. Pronto, e ponto. Temos a hora do crime ou não temos? Temos. Não temos, porque o juiz não deixou pedir as contas telefônicas dos vizinhos, porque invadia a privacidade. Uma pessoa está sendo acusada, você precisa saber a hora. Então fica uma faixa, e essa faixa fica... acho que tal. Tem uma vizinha que eu fiquei... Olha a sacada, Bola. Aí... É lógico, cabeça. Mas é um ovo de Colombo. Mas depois que você fala é óbvio, mas caralho. Mas, cara, cadê a hora? É investigação, né? Mas como que não deixa ver a hora do crime? Isso que eu não entendo. Porque isso do juiz foi lá na frente. Eu não estou entendendo, e eu fui ficando desconfortável com isso. Assim, eu não estou entendendo, mas... Porque não era... Porque eu tive um crime que eu atendi, que eu ajudei, em Araranguá, em Santa Catarina, que era uma vítima encontrada numa segunda-feira, estava eviscerada, um crime super brutal. Uma coisa leve só, né? Nossa, super brutal. Mas aí ela sumiu sábado. E isso era segunda que ela foi encontrada. Então, pra você entender que horas ela foi morta. Situação completamente diferente, é um escuro, cara. Sim. Você vai estudar a tabela de clima, quantos graus fez, se aquele corpo está conservado, se não está.
se tinha que Tanto estar de mais deteriorado ou não. decomposição, é. É, uma outra conta. Sim, sim. Mas nesse caso, todo mundo ligou pro cara. E todo mundo ligou de novo, Ouviu o barulho e ligou. né? Ouviu, Porra. ligou. E ainda tinha uma E ele não vizinha. sabia a hora, o porteiro lá, o cara, o vigilante não tinha horário? Ele não deu horário? Então, meia mussarela, meia portuguesa. Ele não falou nem falou, isso. é. mais ou mas menos. 7 e pouco. Acho que era Nem depois 7 e das 8, pouco. sei lá. Entendeu? E aí você tem esse problema de não estabelecer. Não, mas tinha que ter, o que você falou, tinha que ter pego ali, ó, ligaram tal hora, acabou. Não, e aí tinha uma Porra. vizinha que me chamou muita atenção o depoimento dela, que ela falou assim, eu sei que era, sei lá, 9 horas, sei lá que hora que ela fala que é, porque eu esperei acabar o Fantástico para ligar para 190. E eu ficava assim, mas jura que ela ouviu 2 rajadas de tiro, Esperou acabar acabou o o Fantástico. Fantástico para ela ligar? Porque assim, eu ia estar embaixo do sofá Pô, fazendo mas- xixi na mas- calça. Mas às vezes Cagado. a gente acha que é fogos ou não. Foi o que ela falou. Não, né? na primeira. A turma ligava não, pro na primeira, guardinha. mas na segunda o guardinha já viu a perna da vítima para fora ali. Já deu. Já, O crime desse Gil Rugai não, É. como é que é o nome do... Gil Rugai. Ah, o pai? É. Luiz Rugai. Luiz Rugai. O Gil Rugai foi o cara, o filho, né? Pra quem não lembra, que ele matou o pai e a mãe. Foi condenado. Se ele matou, eu tenho Sim, dúvida. sim, é. Foi Não, mas- condenado. Gil Verdade. Rugai, eu lembro desse crime assim, en passant, lembro do rosto dele, lembro da situação. O pai dele foi o quê? Da porta da casa? Eu não lembro a cena do crime. Como é que foi? Diz, né, que então, ela tá morta bem na porta, ela tipo abriu, morreu. Tipo, chegando em casa, é isso? Alguém Não. tocou a campainha. Não. Então, a gente não sabe. O que eu posso te dizer é que tem coisas estranhas, isso que eu quero contar no livro, mas tá super difícil de Não, escrever. melhor então. Mas, por exemplo, ela tá numa posição indo para fora, como se ela estivesse indo para Abrindo fora de para dentro ver pra o fora, barulho tá. ou para atender, mas o chinelo dela tá correndo para dentro. O chinelo tá ao virado. contrário. Então, é assim, ela caiu para dentro realmente, com a perna para fora, mas o chinelo tá indo e ela tá voltando. O chinelo estava saindo. Será que ela tava correndo Então já você de precisa medo? prestar atenção para onde está virado o chinelo também. Não é só Chinelo. gota de sangue. O chinelo estava Sim. indo, ela estava vindo. Mas não virou o pé, sei lá, o chinelo deu uma torcida com o Não, tombo. ela é que virou, né? E ó, deixou correr. O que que ela viu? A gente não sabe. É, então, isso que é estranho. Ela morreu. Não tem pra que, Caralho, né? velho. E ele estava dentro de uma salinha. Aí quando eu fui lá, toquei a campainha dessa casa. Porque eu falei, não, que tem que entender. Porque é estranho ver foto, né? Tem gente que é mais habilidoso que eu. Levantar 3D. Você tem que ver mesmo. Não, como é que é o tamanho? Eu não sei muito. Então, me fala 1 Uhum. metro, 10 metros, para mim pode ser um pouco a mesma coisa. Tá. Eu não sou hábil, Entendi. tá? Então, um dia eu toquei lá, pedi, expliquei que eu queria ver. Gente, eu fiquei abismada. Primeiro que tinha uma parede, onde ele estava, a parede era de vidro, então ele viu. Ninguém me contou onde que está essa parede, que eu não vi essa foto, não tem mesmo. Então, são coisas assim que você vai pesquisando. Foi um você vai... trabalho Que louco. meia bomba da perícia, você acha? Não, não é que meia bomba. É porque eu até discuti uma vez com um perito num congresso, quase apanhei, mas assim, se o perito não pôs, é porque não tem. Não. O perito, tem fé pública? Tem fé pública. Não acho que ele faça por mal, mas não é tudo. O Brasil tem um problema. Nos Não Estados foi o Unidos- suficiente, né? Então, nos Estados Unidos, você tem, todos os peritos andam com checklist, assim. Tá. Desde o rádio estava ligado, a televisão estava A quente. luz estava acesa. A luz estava acesa, estava algum barulho. Tem várias perguntas ali Que são obrigatórias. são obrigatórias. E aí, quando chega alguém como eu, que chego lá depois, lá anos depois. Cheguei, nesse caso, 9 anos depois. Não. Mais, 7 hein? Não, é porque esse crime foi em 2002 e o Marcelo e o Thiago pegaram esse caso, acho que era 2011 já. Não, o crime foi em 2004, me perdi. 2004. E aí chegou... Nossa, Eles foram para pegar em 2011. 2011. Tá difícil saber o ano, mas na hora. Eu tô Então, zoando, sim, tô não. enchendo o saco. Não, agora você imagina. É isso aí. Agora você imagina, você chegar, você tem que Se o ler ano lá. tá impreciso, imagina o horário. Eu tô E enchendo o é isso saco. mesmo, é isso. Mas esse crime, então, eles foram mortos dentro de casa. Dentro de casa. E aí ele estava, o Gil Rugai foi acusado, filho,
Foi acusado e foi condenado. Foi condenado. E falando que ele matou por a motivação, isso E que o eu queria entender. desfalque que ele teria dado. Aí eu peguei a contabilidade. Vamos lá que eu fiz GV, né? Lembra dessa parte? Pô, aí é top. Ah, ele tinha dado um desfalque na produtora do pai. Eu lembrei, eu tô lembrando. Eu fui olhar a história das Sim, contas. sim. Eu não achava. Não tinha desfalque. Então, mas aí vamos falar com o contador? Sim. Vamos? Daí o cara fala, então, não teve. Caralho. Cara, que então coisa você vai louca, ficando meu. você vai ficando assim. Mas o que eu não tô entendendo? Porque aí, tá bom, mas você tem que ter uma alternativa. Se não foi isso, foi o quê? Né? E uma coisa que eu acho que o Gil pagou o pato, e acho que eu pagaria e vocês também, é de ser um cara estranho. Ele Ele é esquisito. Ele é esquisito. Ele sabe. Tadinho, às vezes. Na sei lá, boa, né? tô falando, mas é o que eu acho. Sim. Sim, ele é um cara Ele é um tímido. Enquanto o pai era todo um cara moderno, um cineasta, descoladão. E esse Gil só andava de terno, com colete, com suspensório. Né? Ele usava aquela capa esquisita que já remete a um cinema no ar, entendeu? Então, ele fala tudo muito certo, ele não fala gíria, não fala palavrão. Então, ele fala assim, por exemplo, o papai e a Lelê. Então, Era a mãe dele ou madrasta? Ele era muito- madrasta, mas ele chamava ela de... Então, Mas ele era muito formal. ele é formal, e ele tinha Coloquial, né? umas coisas, por exemplo... E aí tem umas notícias que eu acho que, assim, ele sai numa revista que ele tinha uma coleção de gárgulas, que são aquelas Sim, as figuras... estátuas. Né? Mas eu não achei. Então, de onde sai? São informações. Quem contou para esse jornalista? Assim, Mas quem condenou ele? Foi o Ministério Público? Não, aí foi para júri popular. Não, mas quem juntou essas provas contra ele? Quem falou? Não, então, Ele, aí, foi por ele. exemplo, eu vi tem uma foto que tem todas as apreensões do quarto dele. Que ele realmente, se tiver meu livro, também é esquisito, né? Não é uma pessoa esquisita. Então, se você tem muito livro tipo o meu, né? Ele tem umas leituras, uns filmes esquisitos, e aí monta-se essa tese, e ele tinha uma roupa nazista. Nossa, isso foi um escândalo. Só que aí chega a defesa. Me explica, Gil. Sim, lógico. Não, mas ele tinha foto, tudo. Era uma peça de teatro na FAAP, que ele fez parte dessa E ele apresentação. era um nazista. E tem foto dele Ele era na um peça. soldado Ele era um soldado. nazista. Então, ele tinha, mas... Ele guardou a roupa, enfim. Mas, né? É. Também não vai imaginar... Eu não sei, se tiver uma busca e apreensão na sua casa, o que vão encontrar? É muito louco isso, hein? Pode ser que encontre uns negócios Pode- estranhos. Então, Na cada é avó isso. tem o quê? Na casa da avó? Porra, e o ding-dong dela? Se acharem o ding-dong dela, meu... Porra, a avó tem um bonito. Trabalhou na polícia, É. o cacete, né? meu. Se for na casa da avó, É isso que meu eu digo. amigo, Então, os todo nego mundo... 50 tons de cinza é bosta. Então, quando você quer ver esse viés, você consegue, né? Você vai no foco, você fala, ó, esse cara... E ele realmente... Que coisa esquisita, Ilana. Meu. É tudo. tudo esquisito, é tudo esquisito. Não, e a aí- pior... Agora, isso a deve pior isso deve justiça te que dar um tem... nervoso, tão filha da puta. Me dá, e eu escrevendo agora, estamos 10 anos depois, é que saiu ano passado. Esse a livro vai edição ser definitiva. sensacional, cara. Mas eu tô numa dificuldade de escrever, Bola, você não sabe, eu até rezo, porque Uma assim... dificuldade no me que tra- você diz? Porque assim, eu até falo com o meu analista, né? Ele fala, é mais fácil escrever um sucesso, que foi a condenação Nardoni, Richthofen, do que escrever um Pop. fracasso, que foi a condenação dele. E é verdade, porque vem toda uma angústia junto daquele júri, de eu ouvir as coisas, falando, não tô acreditando que estão falando isso, nossa, mas eu não... Sabe? E você vai ver aquela coisa, tá quanto? Gente, é de verdade, não é ficção. É, exatamente. Isso machuca. Não é um filme. Mano, imagina, se o cara for realmente inocente, imagina pro cara. Ele tá preso há quantos anos já? Não sei. Putz, faz tempo. E aí, não, ele foi preso, depois ele estava solto, Aí depois ele prendeu foi de novo. preso, perseguido pela mídia. Quantos anos ele foi ficou numa livraria, detido? todo mundo É ficou o que você falou, gritando. imagina se ele for inocente. Quantos anos ficou detido? Ah, ele já somou mais de 10, mas ele é condenado a 39, sei lá. Porra! É difícil. Mano, Então, eu acho que a por cada justiça... não, com os dois. A sei lá, justiça tem é uma muito pena louca, menor. porque assim, a pior justiça que tem, assim, é quando a justiça comete uma injustiça, mano. Então, tem uma série só Isso disso. aí, caralho, Tem uma velho. série chamada Em Nome da Justiça, porque eu cansei de contar a história de assassino um pouco e fui fazer uma série de casos que o cara não era culpado e foi Foi preso, culpado. pagou cadeia, teve a vida destruída. Porque para a gente entender que
Nem tudo que parece né? Devia já ter aprendido Sim, isso. sim. Isso já devia ter sido... né? Ninguém devia ter dormido nessa aula. Calma, vamos... Por isso que eu adoro perícia, eu adoro prova, eu Cara, adoro mas você tinha que ter evidência. feito direito alguma coisa, Mas eu Ilana. ia ficar chata. Eu acho que a parada dela é Sim. ser Eu gosto de escritora. contar caos. Isso. Eu gosto de sentar no Entendi, bar, a minha entendi. linguagem. Não, que eu entendeu? imagino a angústia que te dá num caso dele. Nossa. Eu agora tô meio angustiado e falei, caralho, Então, se não foi não, o e cara, que eu não velho. entendo, e se não for, Porra, entendeu? meu. Agora, eu sei uma coisa, com tudo isso eu vou contar como que a gente chegou nesse caminho. Que na hora Nessa o que teu tá filho lá na defendendo ele. É. Tá. E, então, naquela hora lá dos telefonemas, eu te falo, ele tá em outro lugar. Não é? Então, agora... Ilana, mas ele pode ter mandado... Não, gente... ele pode... Não sei, outra mas coisa, é isso aí que ele é coisa. Mas por que botaram ele em cana? Porque ele tava dentro de casa? O que alegaram pra É porque ele ser essa o culpado? margem de tempo, né? Ele não sabe, ele fala que ele pegou um táxi, que ele foi num amigo dele, que ele uma amiga dele, ele pegou um táxi, ele foi pro shopping Frecané, que ele queria ir no cinema. Aí tinha uma fila, aí Ele ele não resolveu foi. não ir, ele passou na loja da amiga, daí ele desceu. Bom, tem quantas câmeras tem num shopping? Desde lá já tinha. Uhum. Aí a polícia demora para ir, porque eu teria ido, que eu já queria entender ele. Demorou tipo 8 dias para ir lá no shopping. Apagou. Ai, já pagou. Recupera, gente, pelo amor de Deus, a gente tá cansado de ver desde aquela época, em Não, mas filme como que de CSI. demora 8 dias num assassinato pra ir buscar e... Porra. Não, mas não, aqui era o tem... álibi dele. Não, mas não, é que peraí. e demorou para ele dar o álibi também. Ah, porque- entendi. Entendeu? Vai lá no Mas dá para recuperar. Me dá Não, hoje aqui. em dia dá, né? Não, mas eu vou Não, guardar. dava também, Então, é. vou guardar. Tá bom, me dá. Hoje eu tô em 2004. Eu não consigo? Em 2014, quem sabe? Né? Vai ter tecnologia, porque hoje já tem tecnologia. pra Sim. recuperar. Não, hoje tá... Então, mas assim, não tem nem. Não dá, então a gente nem pegou, porque já tinha pagado. E eu assim, não pegou também. Então você vai ficando. Né, e aí no Brasil tem uma inversão muito louca, que é que não é que você tem. Porque o certo, pela lei, pela nossa Constituição, pela nossa ideologia, o Ministério Público tem que provar a sua culpa. Uhum. Você é inocente Claro. até Até que- prova em contrário. Perfeito. Só que não, na verdade, aqui às vezes reverte. Inverte. Você que tem que provar a sua Você inocência. É culpado Até até que que você me prove prove que você é inocência. inocente. E aí é uma doideira. Entendeu? Porque. é muito Vira uma frágil. paranoia, né? Fica tudo muito frágil e eu me incomodo. Por isso que eu te falo, quando eu achei a minha prova de convicção, que não foi ele, eu liguei para o Thiago, para o Marcelo, eu falei, Depois de querido. 10 dias você lembra as coisas. Tô dentro, vou ajudar no que eu puder. Eduardo, que está aqui, Eduardo Morales, ajudou muito também na pesquisa. A gente E nessa entrou história nesse toda você time entra como o quê no como você processo? quiser. Formalmente? É, Eles formalmente. me puseram como assistente técnica, Tá, me nomearam. entendi. Mas assim, como for bom, porque eu já estou dentro mesmo. Então Entendi. tá bom. Entendi. Então eu quero participar, eu aprendo, eu troco, eu compartilho. Para mim Porque isso aí é um aprendizado eterno, né? Não, e quem Não tem mais- fim. E é Cada um é diferente. do Investigação outro, é um né? negócio sem Oportunidade. noção. Não, e a chance de você estar vendo na real, porque estudar é muito bom, estudei muito, fiz pós-graduação, mas estar na loco, investigação, Ah, não, imagino. ou no Porra. processo, ou né, olhar as coisas acontecerem, não se meter, ou se meter só Uhum. lá na sua reunião, sem ou escrever sobre. Mas enfim,